Estamos ao vivo, pessoal, aqui para nosso início da nossa conferência pastoral para adolescentes. Do meu lado está a Sara Lavínia. Como é que você está, Sara? Tô bem, e você? Melhor agora, é uma honra ter você aqui. A Sara representando a nossa UPA, nossa União de Adolescentes aqui. Então se apresenta para o pessoal aí, Sara. Oi, gente, eu sou a Sara. Que apresentação maravilhosa. Então você já conhece a Sara aqui, você já está com a gente para nos acompanhar durante esses 4 dias de conferência, né, Sara? Exatamente. O que a gente não pode esquecer, não. O que a gente não pode esquecer? De se inscrever no canal e ativar o sininho para conseguir saber todos os dias quando vai começar. Começa às 7h30, mas o sininho sempre te lembra. Então já se inscreve aqui no canal da igreja, conforme a Sara está te mostrando. Se inscreve e aproveita esse momento aqui agora do começo para divulgar. Divulga para todo mundo. Mesmo se você não é adolescente, divulga para os adolescentes que você conhece. O pessoal da nossa UPA, divulga em peso. Vamos divulgar, gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu pergunto para a Sara, qual que vai ser o tema da nossa conferência hoje? Uma ótima pergunta, Pedro. Hoje nós iremos falar sobre inferioridade e autoestima, um assunto super importante que precisa ser falado nessa geração que não se gosta. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar? Interatividade. Exatamente. Interatividade está em todas, não é, Sara? Todo. Aqui do lado tem os comentários, aí você pode deixar o quê? A sua pergunta sobre inferioridade e autoestima, falar de onde você vem, de onde você é, de onde você está assistindo, qual é a sua UPA, seguir a nossa UPA no Instagram. Isso, todo o planeta Terra está aqui com a gente. Então, você já vem e fala assim, de onde que você está assistindo, para a gente também saber de onde o pessoal está vendo. Criar intimidade. Já trocar essa ideia. E, Sara, uma das coisas que eu me pergunto é como é que vai ser essa conferência hoje? Aí você me pergunta, Sara, como é que vai ser essa conferência hoje? Como será essa conferência? Oh, que pergunta ótima, muito bem pensada. A conferência vai ser no mesmo esquema de sempre. Começa a exposição às 20 horas, com o pastor Arival hoje falando sobre o tema inferioridade e autoestima. Depois vamos ter aquela roda de perguntas, então já vai mandando a sua pergunta, como a Sara acabou de falar. E na conferência dos adolescentes a gente, é especial, né? Nós temos o diferencial, qual que é? A banda. O louvor. Então, agora, para a gente começar com muita alegria, com muito louvor, queria pedir que você chamasse eles, Sara. A nossa querida banda. Banda da UPA! Vivo hoje, sou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso
vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entrega, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre,
Muito bom, muito bom. Gostou desse momento de louvor agora, né? E, pensando nesse momento de louvor, eu queria pedir, nós não apresentamos, né, o pessoal que está tocando, aí a Sara vai falar rapidinho os nomes e apresentar o pessoal que estava aí na tela de vocês. Exatamente. No vocal nós temos elas, Rebeca e Manuela. Rebeca, Rebequinha. Manuela, Manuelinha. Eu. Ali nós temos Vitor Gabriel, Vitinho, Famoso VG. VG. Famoso VG. Ali nós temos Jonas Miniques, Miniquinhos. E atrás de Jonas temos Felipe Molinari, Filipinho. Olha só que banda maravilhosa. Banda maravilhosa. E, falando em banda maravilhosa, vou fazer um link aqui totalmente nada a ver. Como é que o pessoal faz para interagir com a gente no Instagram? Muito fácil. Você pode tirar um print desse momento. Aí você posta no seu Instagram, marcando IPP Pinheiros ou UPPP. Na verdade, você marca os dois, entendeu? Que aí fica mais fácil de você aparecer. Sabe no quê? No quê? Amanhã aqui com a gente vai rodar um videozinho com as pessoas que interagiram. Então, É sua chance. é a sua chance. Marca a nossa UPA, marca a igreja para que a gente consiga te encontrar. Exatamente. E tenha certeza que você estava assistindo e não só com o computador aberto. Isso, é verdade. Para a gente também conhecer, ver quem que está atrás desse nome que está no chat. É muito legal a gente conhecer um pouco melhor. Falando em conhecer um pouco melhor, como é que o pessoal pode conhecer um pouco melhor sobre a nossa UPA? Gente, UPA é a União Presbiteriana de Adolescente, não é a Unidade de Pronto Atendimento. Eu sei que se você procurar isso no Google vai aparecer. A gente fala UPA, mas é a nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Então, o que a UPA tem feito nesses últimos tempos, Sara? Muitas coisas bacanas, tais como, exatamente, toda quinta-feira nós temos uma devocional com um adolescente querido. E aí, para você encontrar todo esse material, você entra no Instagram, UPA IPP. Lá também, na verdade, no YouTube, nós temos Escola Bíblica Dominical, entendeu? O coronavírus divide a igreja, mas não divide o corpo, entendeu? Assim, fisicamente. E aí, no nosso Instagram, nós temos também o Encontro dos Adolescentes na Internet, que são as nossas programações com louvor e palavra, né? Famoso Importante. E aí, né? Exatamente. E o nosso Adão e Eva. O que é Adão e Eva? O que é esse nome estranho, Adão e Eva? Nada mais é do que uma conversa separada dos meninos com as meninas. Por que a gente gosta de separar? Não, só pra gente ter uma conversa mais uma conversa com os meninos sobre um tema específico e com as meninas. Então, antes era tudo aqui na igreja, agora está acontecendo tudo online. E como a Sara falou, se você quiser participar, manda mensagem pra gente lá no Instagram, @UPPP. E além disso, temos o discipulado. Exatamente. Muito bem lembrado, Sara. O discipulado que está acontecendo, o discipulado não para. Então, se você tem interesse de participar, se você é da nossa UPA, de ser discipulado, entre em contato também, porque tem sido momentos muito bons. Tudo tá fazendo com que você nos siga no Instagram, entendeu? Então vai lá, entendeu? Já tirou print? Compartilha, marca a gente. E agora, É importante. sim, eu gostei demais dessa banda maravilhosa, eu gosto demais. Então nós vamos para mais um momento de louvor com a nossa queridíssima banda da UPA. Então com vocês... Banda UPA. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não
pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Os montes correm para o mar, Deus rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Então, muito bom, muito obrigado, pessoal. Agradecer mais uma vez essa banda maravilhosa, que eu já considero pacas. E, Sara, Oi. essa semana, então, hoje nós inauguramos a nossa conferência pastoral para adolescentes. Mas o que vai rolar agora nos próximos dias? Hoje e nos próximos dias, né? Hoje, como já foi dito, será inferioridade e autoestima, 10 de 10.
E amanhã, dia 24/6, nós iremos falar sobre transtornos do vício digital. Transtorno do vício digital. Que é né? quando a interatividade passa dos limites. Exatamente. Quando você não fica com a sua família, que é super perigoso. Dia 25/6, nós iremos falar sobre sexo é uma opção? E dia 26/6, nós iremos falar sobre relacionamento com os pais, né? Quem Deus colocou para você honrar. Com certeza. Então, fique ligado com a gente toda essa semana, sempre aqui no canal, a partir das 7h30. Na outra semana, nós também vamos ter a Conferência das Crianças. Então, já vamos divulgando, porque essa semana dos adolescentes, semana que vem é a das crianças. Das crianças, vou passar rapidinho só para você saber o que vai acontecer aqui. Ó. Primeiro dia, no dia 30/6, obediência com o pastor Josué. Será que o Barnabé vem junto? Não sei. Você tem que ficar ligadinho aqui para saber se o boneco Barnabé vai estar junto. Dia 1/7, ensino, escola dentro de casa. Quem vai trazer a palavra é a Márcia Regis, também muito querida nossa da UPA. 2/7, amizade com o reverendo Rafael, que estará aqui também com a gente amanhã. E dia 3/7, igreja dentro de casa com o nosso maravilhoso Léo Campanha. Não tem como vocês ficarem de fora, porque todo mundo está em casa, de quarentena. Nós esperamos isso, né? Isso, tomara. Então fiquem todos ligadinhos. Como aqui, quem sabe faz ao vivo, eu queria saber se a banda pode tocar mais uma música pra gente, para fechar com chave de ouro. Aqui é quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E aí? Aí, ó. Tá bom. Claro. Então, fica à vontade. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Falei que quem sabe faz ao vivo e eles fizeram, não é, Sara? Exatamente. Sara, o que o pessoal pode fazer agora nesse momento antes de começar a nossa exposição? Compartilhar. E pergunta no chat. Ah, perguntar no chat. Aí, ó, nossa, muito bem lembrado, Sara. Sempre pontual. Então, faça suas perguntas no chat. Vai fazendo enquanto o pastor está falando mesmo. Presta atenção, mas vai Exatamente. fazendo perguntas, já vai colocando as suas dúvidas, que daqui a pouquinho teremos a exposição e depois a nossa rodada de perguntas com o reverendo Nilson, que está aqui também com a gente, com o pastor Anival, que vai trazer a palavra, e e com... Pode falar. Tã, 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 tã. Sofia Cera.
E Sou- Rebeca Cavalcante. Não é a do louvor, é outra. E é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, então, não sai daqui. E agora eu vou realizar um sonho, Sara, de falar assim, ó. Vamos, 1, 2, 3, a gente fala, roda o VT. 1, 2, 3 e roda o VT. Ops, o microfone estava longe. De sentimentos intensos. Imaginar esse cenário é como parar um set de novela, onde transitoriedade, confusão, ansiedade, auto-obsessão, melodrama, conflito e decepção são personagens. Transição de gerino para sapo, lagarta para borboleta, ou melhor, de menino para jovem. E como igreja, queremos ser participantes desse período para que a maturidade seja eminente e progressiva, gerando futuros homens e mulheres capazes de viver uma vida íntegra. E não somente isso, desejamos vê-lo aproveitando essa fase servindo a Deus com toda a percepção e energia. Seja bem-vindo à Conferência Pastoral para Adolescentes. Alô você, boa noite. É um privilégio muito grande estar participando, abrindo aqui essa conferência pastoral para os nossos adolescentes. E é um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e também, depois, nas conversas aqui, podermos compartilhar um pouco da nossa experiência. E me foi dado um tema aqui que eu acho muito interessante, muito importante, principalmente para o adolescente. O adolescente, ele vive uma crise de transição. Ele está saindo da infância e está chegando à idade adulta. E alguns continuam tratando ele como criança. E outros querem tratá-lo como adulto. E ele então vive uma crise. Né? Quem eu sou? O que eu sou? Sou uma criança? Sou um adulto? E essa fase é uma fase muito importante para trabalhar essa questão da autoimagem, né? E eu queria trabalhar o tema nesta noite aqui. Eu vou fazer a abertura, quero usar aqui de 20 a 25 minutos, para tratar desse tema, inferioridade e autoestima. E eu quero então dizer o seguinte, a inferioridade já é uma autoestima baixa, né? É um complexo de inferioridade. Então eu queria trabalhar o tema da seguinte maneira: vença uma autoimagem negativa. Uma autoimagem negativa. Se você pensa em ser diferente do que você é, se existe alguma coisa em você que você gostaria de trocar e de mudar, você tem problema de autoestima. E aí, eu quero dizer para você que esse é um problema que vai acompanhar a vida inteira nossa. Mas eu quero falar hoje, especificamente, da importância de nós termos uma autoimagem positiva. De nós termos uma autoimagem de acordo com como Deus nos vê e como a palavra de Deus nos coloca. Eu não estou aqui para falar de psicologia, eu não estou aqui para falar de aconselhamento bíblico, eu quero apenas expor, né, esse assunto, observando 3 pontos fundamentais. Primeiro, existe um conceito bíblico de autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo. Segundo, qual é a necessidade de se ter uma autoimagem positiva, bíblica? E em terceiro lugar, eu trabalharia com vocês o caminho para nós termos uma autoimagem positiva. Conceito positivo acerca de nós mesmos. Existem várias histórias na Bíblia, eu gostaria de citar uma, na época de Davi. Vocês conhecem a história de Davi,
está registrado em 1 Samuel e 2 Samuel. E Davi, ele, antes de se tornar rei, ele teve que enfrentar as perseguições de Saul. Mas ele tinha uma amizade muito próxima de Jonatas, que era filho de Saul. E Davi, antes de morrer, prometeu a Jonatas que caso Saul morresse, caso Jonatas morresse, Davi preservaria os descendentes da família real. Geralmente, lá no contexto oriental, quando um rei assumia, ele matava, ele dizimava todos os familiares do rei anterior, para não ter ameaças. E no dia em que houve a morte de Saul e de Jonatas, os filhos de Jonatas saíram fugidos. E os filhos de Saul, a família real, saiu fugida lá de Jerusalém. E houve um acidente com uma criança que se chamava Mefibosete. Mefibosete. Esse menino, então, ao ser tomado às pressas e sair pela sua ama, houve um acidente. Ele caiu e ele ficou com um defeito na perna. Ele ficou coxo. E por conta disso, ele se isolou e foi morar no deserto. E Davi, então, um dia, quando assumiu, alguns anos depois, quando ele assumiu, ele resolveu, então, cumprir aquela promessa que ele tinha feito a Jonatas, de honrar, de trazer os descendentes de Jonatas para morar com ele no palácio do rei. E lá em 1 Samuel, capítulo 9, Davi, então, manda encontrar esse Mefibosete. E diz o texto que Davi encontrou e diz: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mas aí, no versículo 8, presta atenção, versículo 8. Isso aqui é um jovem que está dizendo para Davi. Esse jovem se chama Mefibosete. Ele diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então preste atenção, que aos olhos de Mefibosete, o conceito que ele tinha de si mesmo era de um cão morto. Ele era da família real, ele estava sendo procurado por Davi, ele estava tendo todas as suas terras, todas as suas propriedades sendo devolvidas. Ele iria, a partir daquele momento, morar e comer até morrer no palácio com Davi, mas ele se via como um cão morto. Isso se chama autoimagem negativa. Você que é adolescente, está nessa fase de transição, você é muito influenciado por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Por aquilo que você, muitas vezes, nos seus momentos de instabilidade, você é uma coisa hoje, você pensa ser outra amanhã, e você vive um conflito de identidade. Tem dia que você acorda como um leão, topa qualquer coisa, vai para cima. Mas tem dia que você acorda como um gatinho, você não quer enfrentar absolutamente nada. Você vive uma instabilidade. Uma instabilidade de autoimagem, de autoconceito. E é justamente aqui que eu quero trabalhar, porque, normalmente, o senso de valorização que nós temos acerca da nossa pessoa vai determinar o nosso comportamento e a nossa atitude pela vida inteira. E é justamente na adolescência que nós começamos a definir de forma real a nossa autoimagem. Eu quero, em primeiro lugar, responder: será que podemos encontrar na Bíblia um conceito de autoimagem? E eu respondo: claro.
A autoimagem não é um conceito da psicologia. A autoimagem é um conceito da Bíblia. O conceito de autoestima não é um conceito da psicologia, da terapia, da psicanálise. A autoimagem é um conceito bíblico. O Deus, quando se revelou para Moisés, diz assim: eu sou o que sou. Quando você estuda a história de Jesus Cristo, você vai descobrir que se existe alguém que viveu todas as dificuldades da vida como homem, que foi tentado em todas as coisas, que foi o mais rejeitado, que foi o mais criticado, que foi o mais sofrido, mas ele sabia quem ele era, qual era a sua missão, o que ele estava fazendo aqui. Então ele era um cara resolvido do ponto de vista da sua autoimagem. Se entendermos a autoimagem como ideia que fazemos de nós mesmos, encontraremos várias ilustrações na Bíblia. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina seu coração, assim ele é. Então veja bem que aqui há uma relação entre aquilo que a gente pensa e aquilo que nós agimos, como nós agimos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é perfeito, com tudo aquilo que é justo. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que ocupa a nossa mente, determinará as nossas ações. Lá em Números capítulo 13, versículo 33, preste atenção, quando os espias vêm trazer o relatório para Moisés, 2 espias dão um relatório positivo, Josué e Calebe. Mas os 10 espias, eles dão um relatório negativo. Eles difamam a terra e eles passam para Moisés um autoconceito negativo. Diz lá em Números capítulo 13, versículo 33. Veja o que é que os 10 espias disseram. Disseram assim: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja bem, você que é adolescente, às vezes você se vê de uma forma negativa, e você acha que os outros também estão olhando para você de uma forma negativa. Então, aos nossos próprios olhos, aqui significa autoimagem, autoimagem. E às vezes, quando a gente não tem uma autoimagem definida, positiva, nós ficamos muito preocupados com aquilo que os outros estão pensando acerca de nós mesmos. Preste atenção, porque eu quero colocar aqui para vocês o que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. O que Paulo está colocando aqui é que cada crente ele deve formar um autoconceito, um conceito acerca de si mesmo, em resultado da avaliação realista que ele faz de si mesmo e também da sua fé, da presença de Deus na sua vida. Nós encontramos uma definição que eu queria colocar para você aqui, uma definição verdadeiramente bíblica. Ela é citada pelo Joseph McDowell. Ele diz assim, preste atenção, ele diz assim: uma autoimagem saudável é ver a si mesmo como Deus o vê, nem mais nem menos. Em outras palavras, uma autoimagem saudável significa uma visão realista de nós mesmos, dentro da perspectiva de Deus, como somos retratados em sua palavra. Em sua palavra. Então, esse é o conceito bíblico que eu quero deixar aqui de autoimagem. E de autoimagem positiva.
Qual é a necessidade que nós temos de termos uma autoimagem positiva, bíblica? Presta atenção que hoje nós vivemos num contexto de sociedade onde todos querem destruir aquilo que nós somos. E se eu e você não tivermos uma autoimagem positiva, definida, nós vamos entrar em crise existencial. Nós vamos ficar perdidos sem saber aquilo que nós somos. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos hoje transmite uma mensagem de desvalorização e de degradação do indivíduo. Você não é o que você é o que você tem. Então nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas, num sistema de vida competitivo, elas começam a se autovalorizar. E aí é o grande problema da autoimagem. Ou você se subestima, ou você se superestima. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que a autoimagem, ela se tornará a chave para o nosso sucesso na vida, para os nossos empreendimentos de vida, para a nossa felicidade nessa vida. Preste atenção. A sua visão acerca de você mesmo é muito mais importante do que tudo que a maioria das pessoas possam pensar a seu respeito. Você não é o que os outros pensam, você é o que você pensa de si mesmo e, consequentemente, você é aquilo que você faz decorrente daquilo que você pensa de si mesmo. Vamos abrir o confessionário aqui agora? Quando eu me casei, e já foi uma graça de Deus, porque era muito feio, e eu não tinha mercado nenhum para casar, é só você olhar as fotos do meu casamento. Mas eu sempre tive uma autoimagem muito forte, uma autoestima muito forte. E eu consegui justamente sobreviver às intempéries da vida, justamente por causa de eu não aceitar aquilo que as pessoas me impunham acerca de mim mesmo. E aí entra uma coisa muito importante, e aqui eu estou falando para um bando de adolescentes crentes também, o nosso relacionamento com Deus é muito determinante para isso. Então hoje nós temos adolescentes com muitas crises, né, de autoestima. Crise porque está acima do peso, crise porque não gosta do nariz, crise porque tem a orelha muito grande, crise por muitas vezes, dentro do ambiente de casa, ser muito criticado, ser chamado de burro, de ignorante, e você vai assimilando aquilo. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas rotulam-nos, colocam rótulos, às vezes começa dentro de casa. A pior coisa que pode destruir a nossa autoimagem é justamente as comparações. E essas comparações, elas começam dentro de casa. Seu pai diz para você, a sua irmã é mais inteligente que você. O seu irmão é mais organizado que você. E aí você começa, dentro desse ambiente familiar, a desenvolver uma autoimagem negativa. Mas eu quero, em terceiro lugar, conceito bíblico, a necessidade. Qual é o caminho para uma autoimagem positiva? Presta atenção, nós temos alguns conselheiros cristãos, como o pastor Jay Adams, ele escreveu um livro destruindo essa questão de autoestima. E aí entra uma briga pessoal com a psicologia. E a gente tem que entender que toda ciência ela tem um objeto de estudo. A medicina, o objeto do estudo é o homem. A psicologia, o objeto de estudo é o homem. A sociologia é o homem do seu comportamento social. Então o problema
Se você levar esse raciocínio que está sendo usado aí hoje, que a psicologia é um culto ao homem, ao humanismo, ao antropocentrismo, você está completamente equivocado. Porque dentro da teologia, além da Bíblia, que é o nosso objeto de estudo, nós temos o homem. E aqui eu quero deixar duas coisas importantes sobre esse assunto para mim e para você, para a gente discutir aqui. Primeiro, a autoestima, segundo a palavra de Deus, é uma experiência natural. Quando Jesus e quando a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, ele já está estabelecendo que o amar a si mesmo é de fundamental importância para que a gente possa estabelecer relacionamento uns com os outros e com Deus. Não está falando aqui de culto a si mesmo. Não está falando aqui de orgulho, do pecado, da vaidade, da soberba. Tem nada a ver. Nós estamos falando de uma atitude natural, humana. Aliás, o apóstolo Paulo coloca isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29. Paulo pressupõe também a autoestima como um fato natural quando afirma. Presta atenção o que Paulo diz lá. Quem ama a esposa, a si mesmo o quê? Se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então, amar a si mesmo é um instinto natural, é uma coisa natural. E quem não ama a si mesmo e que não tem uma autoimagem positiva, tem dificuldades de relacionamentos. É uma pessoa complicada nos relacionamentos. Segunda coisa importante, e aqui para mim isso é definitivo, a autoimagem positiva é ver a si mesmo como Deus o vê, nem mais, nem menos. Nós que somos calvinistas, reformados, nós cremos na chamada depravação total do homem. Não é isso? Depravação total do homem. É fato. E o que é a depravação total do homem? É que nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas mesmo mortos em delitos e pecados, nós continuamos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que nós somos contra a eutanásia. Então presta atenção. Eu acho fantástico aquilo que Franz Schaeffer diz. E ele diz uma palavra muito interessante. Ele diz, o homem é pecador, mas o homem é maravilhoso. O homem é pecador, mas o homem é maravilhoso. O que é que significa isso? Significa que o valor do homem diante de Deus, diante do amor de Deus, diante da eleição de Deus, diante da graça de Deus, diante da obra expiatória de Cristo, ele é valoroso. Ele é valoroso. E é tão interessante isso, porque os escritores do Novo Testamento, todos eles, reconhecem os seres humanos como uma criação especial de Deus. Nós somos o objeto do propósito redentivo de Deus por causa do seu amor. Como povo redimido, nós temos anjos cuidando de nós e Jesus Cristo preparando para nós um lugar na eternidade. Então nós, aos olhos de Deus, somos preciosos. Eu quero concluir a minha fala dizendo para você que você, segundo a Bíblia, você é singular, você é uma pessoa única. Quando Deus nos criou, e aqui nós temos um grupo de pessoas aqui, cada um é um vaso diferente, com um DNA diferente. Deus tem um projeto de vida diferente. E aos olhos de Deus,
não existe ninguém igual a você. Você é um exemplar único, exclusivo de Deus. Então pense nisso. Pense nisso. Você não é o que você pensa, você não é o que os outros pensam. Você é aquilo que Deus pensa a seu respeito. E quando eu conheço aquilo que Deus pensa de mim, isso define a minha autoimagem. Eu vou viver bem. Porque eu sou um pecador maravilhoso, como diz Francis Schaeffer. Preste atenção, algumas sugestões práticas aqui, encerrando. Não se rotule de forma negativa. Não diga eu sou burro, né? Eu sou uma pessoa desajeitada, eu sou uma pessoa esquisita, eu sou uma pessoa esquizofrênica, eu sou uma pessoa neurótica. Não, para com isso. Você é pessoa normal. Um exemplar único da espécie. Não se rotule. Segunda coisa, comporte-se de maneira firme, mesmo em situações ameaçadoras. Você que é adolescente, você é ameaçado no grupo. E as pessoas tentam impor para você muitas coisas. E tenta fazer a sua cabeça de várias maneiras. Então, se você é um adolescente, procure ter firmeza naquilo que você pensa, naquilo que Deus diz acerca de si mesmo. Quando você falhar, admita ou confesse a Deus os seus erros, o seu pecado. Preste atenção. Você está em processo de formação. Você vai falhar agora, vai falhar amanhã, vai falhar depois da manhã. Aceita com naturalidade as suas fraquezas. Porque Deus é que trabalha em você. Existe um assunto que é muito importante para reforçar a nossa autoestima, que é justamente o conceito da graça de Deus. Os sãos não precisam de médico. Deus só trabalha com gente doente. Ele vai trabalhando, burilando a nossa vida. Não se compare aos outros. Não se compare aos outros. Vocês veem que aqui na Igreja de Pinheiros eu trabalho com o pastor Hernandes, que é um grande pregador, e a turma fica querendo criar um encrenca entre eu e ele. Certo? Só que o pastor Hernandes é Hernandes. Certo? Tem Dias, mas não é Arival Dias, ele é o jeito dele. Deus tem um chamado para ele, Deus tem um propósito para ele. Ele tem um estilo e eu tenho outro. E eu não posso querer ser ele. Então pare de ficar se comparando. Pare de ficar se comparando. Tá certo? Você nasceu aqui na roça, você não nasceu na Suíça. Tá certo? Você não é da família tal, você é da família Santos e Silva e Dias. E os Dias são maus, né? Então, aceite aquilo que aconteceu na sua vida. Há coisas que a gente não pode mudar, há coisas que a gente pode mudar. Tá certo? E eu quero encerrar dizendo para você, tenha expectativas realistas em relação às outras pessoas. Às vezes você cria uma expectativa, você que é adolescente, né? Seu pai era o herói até uns anos atrás, agora é o diabo com chifre e tudo. Você quer dele aquilo que nenhum pai pode dar, mas você quer. Mais alguns anos adiante você vai descobrir o quanto você foi injusto com seu pai, porque aquilo que você queria dele, ele não tinha para dar e você não tem para dar para ninguém. Então, olha, baixe as expectativas. Não fique criando expectativas altas acerca das pessoas. E, encerrando, aprenda a rir um pouco. Atente para o lado humorístico da vida. Tá certo? Se alguém lhe chamar de feio, você diz, eu sou feio. Não tem problema, mas você é mais feio do que eu, né? Eu sou feio, mas sou inteligente. Você é lindo, mas é burro. Leva a vida na esportiva.
Leve a vida na esportiva. Às vezes você leva as coisas muito a sério. Muito a sério. Então, recapitulando, eu quero reforçar aqui que autoimagem é um conceito bíblico. Tem nada a ver com psicologia. Se a psicologia quer pegar carona em nós, tudo bem, mas a autoimagem é algo bíblico. Segundo, a necessidade que nós temos de termos uma autoimagem positiva. E a autoimagem positiva é se ver como Deus lhe vê, um pecador maravilhoso. E trabalhe isso. Entenda que a autoestima é uma experiência natural. Você vai tratar disso quando você chegar na velhice, sair da adolescência, você vai entrar naquela outra crise do velho. Ninguém gosta de mim, ninguém se importa de mim, eu estou velho, eu não decido mais nada, todo mundo decide por mim. Você vai ter outras crises lá adiante, tá? Só para você não desanimar agora. E segundo, veja a si mesmo como Deus o vê, nem mais, nem menos. Tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos começar aqui o bate-papo agora, porque é agora que o bicho pega, agora que a gente vai conversar abertamente sobre esse assunto. Oi, eu sou a Olivia, vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente poder orar. Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque o Senhor mandou seu Filho Jesus na cruz para nos salvar, porque Ele levou toda aquela dor por nós, ó Pai. Te agradeço pelas famílias que ainda o coronavírus nem chegou, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-las mais e mais, continuamente. Te agradeço pelo alimento de cada dia, porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão comendo, que estão passando fome, estão desesperadas, ó Pai. Conforta o coração delas. Te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Agora eu queria pedir para o Senhor abençoar essa conferência e todas as outras conferências que terão, que elas possam ser boas, que o Senhor possa iluminar a cabeça dos palestrantes, dos pastores, que vão falar pra gente, ó Pai. Que o Senhor possa usar eles para falar mais e mais do seu amor pra gente. E que isso possa ficar na nossa mente, no nosso coração. Que a gente possa ser mais como Jesus, ter os olhos de Jesus, ter o coração de Jesus. Seguir mais os passos dele, ó Pai. Nos ajude a espalhar a palavra do Senhor para as pessoas, porque todo mundo precisa saber. Cuide de todos, ó Pai, das famílias que estão sofrendo com esse coronavírus, que perderam entes queridos, ó Pai, que o Senhor possa confortar o coração delas. Cuide dos médicos que estão na linha de frente, ó Pai, que eu sei que é muito difícil para eles. Que o Senhor possa os ajudar a salvar vidas fisicamente, e que eles possam ficar bem, Senhor, porque o psicológico de muitos médicos deve estar muito mal. Te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Abençoe a todos que estão vendo essa conferência, que a gente possa falar mais do seu amor para todos que não conhecem a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho que morreu na cruz, e perdoa os nossos pecados, e perdoa ainda. Amém. Boa noite! Estamos de volta, agora com o nosso bate-papo. Vamos entrar agora nas perguntas. Continuem mandando as perguntas de vocês aqui no nosso chat. Continuem interagindo, mandando de onde você é. Temos bastante gente vendo a gente. Olha, os nossos irmãos que estão acompanhando lá do Campo Missionário Altos do Piauí, da UPA Igreja Unida, UPA Igreja Unida, nossos irmãos aqui pertinho, da Igreja Batista de Ponta Preta, Rio de Janeiro. Também temos uma galera de Sorocaba, Uberlândia, Goiânia, Belém, Acre, Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, bastante gente. Então, continuem mandando de onde vocês estão falando, continuem interagindo.
E é isso. Estamos aqui com o pastor Nilson, o pastor Erival e a minha amiga Sô, que também é da UPA e que vai estar aqui dando uma opinião da visão adolescente também, bem legal, tá bom? Eu queria começar com uma pergunta bem interessante que a Sara fez pra gente. Pastor Erival, o que o senhor acha em uma geração assim com tantos padrões, como a gente nós mantermos uma boa autoestima? Boa pergunta mesmo. Eu acho o seguinte, hoje nós não vivemos tão diferentemente como era no passado. Porque a sociedade, ela sempre quer fazer a nossa cabeça. A cultura, né, sempre quer ditar aquilo que nós devemos ser. Por exemplo, nós temos o exemplo quando houve a invasão dos babilônicos lá e levaram os jovens judeus para a Babilônia, Daniel foi junto com os jovens. E chegando lá, eles queriam transformar aqueles jovens em cidadãos babilônicos, com a mentalidade babilônica. Então, o que nós temos que ter como cristãos, e aqui, nós temos essa nossa visão bíblica, né? Nós temos os nossos princípios, os nossos valores, e deixar que esses valores determinem o nosso comportamento e aquilo que nós somos. Certo? Então, é aquilo que eu falei. O que é uma autoestima saudável? É você se ver à luz da palavra de Deus. Porque essa tentação, né, dos grupos, eu diria dos guetos que existem na sociedade, quererem determinar o que você seja, o que você veste, o que você pensa, o que você come, o que você assiste, isso aí é a luta da vida. É a luta da vida. Entendeu? Então, eu creio que essa questão da autoestima aí é você ter esse reforço bíblico, né? Por exemplo, vocês são adolescentes, daqui uns dias vocês vão entrar na universidade, certo? Aí tem um monte de professor ateu, tem um monte de professor com linhas de pensamentos diferentes daquilo que você aprendeu em casa e na igreja, e que vão querer fazer a cabeça de vocês, e vão questionar vocês. E aí, se vocês tiverem justamente essa firmeza, né? Essa autoestima resolvida, vocês vão enfrentar bem tudo isso aí. Não se deixarão levar por isso. Verdade. E você, Sou, o que você acha? Assim, você vê que os padrões de beleza na nossa sociedade, os padrões em geral, afeta muito? Como que você faz assim para lidar com isso? Então, eu acho bem difícil, assim, né? É uma coisa que afeta todo mundo, até porque a gente vive com a mídia muito na nossa vida, então a gente tem muito acesso à internet, mas eu acho que o relacionamento com Deus é uma coisa que muda muito a nossa autoestima. Quanto mais profunda eu acho, pelo menos eu sou muito assim, quanto mais a minha autoestima está baixa, eu passo a olhar e o meu relacionamento com Deus está baixo, mas quanto mais alta está a minha autoestima, meu relacionamento com Deus está muito mais profundo. Então eu acho que o relacionamento com Deus, talvez, para um adolescente cristão, é a chave para uma autoestima alta, assim, não elevada, porque eu acho que você acaba virando o seu próprio Deus. Não então, é soberba, né? Mas é uma coisa controlada, né? E cada um é único, eu vejo muito isso, e a gente reflete o que Deus é na gente. Então, nossa beleza vem de Deus. O Espírito Santo deixa o nosso corpo bonito, a gente bonita, mas não de uma forma para atrair as pessoas, mas de uma forma para a gente mostrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Reverendo Orival, na palavra do senhor, o senhor deixou bem claro que a adolescência é uma fase de transição. Certo. Né? O senhor deixou bem claro também que a adolescência é uma fase de desafios e de crises também. Como que o adolescente cristão ele deve se ver, biblicamente falando? Claro que o senhor, né, na palestra, o senhor deixou claro vários pontos, mas o que o senhor lembraria mais? Lembrando disso, né, eles estão numa fase de transição, eles estão numa fase de desafios e de crises. Biblicamente, como que ele deve se ver? Primeiro, eu acho que ele tem que ser um adolescente normal, né? Nós, pais, muitas vezes, nós achamos que nós nunca fomos adolescentes. E a gente cobra dos filhos uma estabilidade que eles não têm. Por quê?
Porque essa fase de descoberta é uma fase de transição, é uma fase de mudança, né? É uma fase de incertezas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para os adolescentes hoje, para vocês, né? Quando eu era adolescente, a gente ia fazer faculdade, aí tinha 10 cursos para você escolher. Alguns você nem escolheria porque você não tinha condições assim financeiras de ir. Hoje, vocês têm muito mais opções, né? E a quantidade de adolescentes hoje que começa um curso, depois faz outro curso, etc. Então, eu acho que, biblicamente falando, nós temos que ver a adolescência como essa fase de transição, né? Quer dizer, nós não podemos negar isso. Nós não podemos cobrar do adolescente uma estabilidade que ele não tem. Claro que, como a Sofia colocou aqui, o fato de vocês terem um relacionamento com Deus, vocês contam com um componente sobrenatural, né? Para ajudar, por exemplo, nas tentações, né? Para poder selecionar amizades, para poder tomar decisões importantes. Porque vocês têm referenciais que saem da palavra de Deus. Mas, pelo amor de Deus, sejam normais. Sejam normais. Legal. E até acaba respondendo a pergunta da Maria, que ela perguntou, né? O jejum pode me ajudar em tempos de crise de autoestima? Eu acho... Assim, depende, se é para emagrecer, se for por dieta, né? Ajuda bastante. Você está acima do peso, está achando gordinha, porque... eu acho o seguinte, o jejum, ela é uma disciplina espiritual, né? Pode ajudar, claramente, né? Se você entrar, por exemplo, lá no nosso canal do YouTube, o pastor Hernandes fez recentemente um sermão sobre jejum, né? E ele mostra que jejum é fome de Deus. E porque você tem fome de Deus, você abre mão de algumas coisas, né? Então, seria muito interessante, se você é jovem, você adolescente, consegue orar e jejuar e buscar a Deus, porque você tem fome de Deus, é uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Verdade. E já puxando aí, o pastor Erival falou, se inscreve aqui no nosso canal, continue interagindo, ativa o sininho, como diz o Pedro, ajuda bastante aí, lembrar você que começou. E tem bastante conteúdo, muito conteúdo legal. Se você está querendo se aprofundar mais em alguns estudos, em algumas palavras, procure, porque lá aqui no nosso YouTube tem bastante coisa. Reverendo Orival, claro que aqui na igreja não existe isso, né? Mas pensando para fora, o que o senhor diria para um adolescente extremamente orgulhoso? E o que o senhor diria para um adolescente extremamente assim, que tem uma autoimagem depreciativa de si mesmo? Quais seriam as palavras que o senhor diria para alguém extremamente orgulhoso e para alguém extremamente depreciativo? Veja bem, todo orgulho, segundo a Bíblia, precede a ruína. Quem é soberbo e quem é orgulhoso, quem se acha, né? Como os adolescentes falam, a bala que matou John Kennedy, ou o último biscoito do pacote, né? Não tem futuro. Porque o caminho do sucesso é a humildade e a perseverança, né? Agora, se você é um adolescente que se autodeprecia, você está cometendo um pecado. Por quê? Porque você tem que se ver como Deus lhe vê, né? Você não nasceu por acaso. Se você existe hoje e vive esse momento, foi Deus que lhe fez. Deus lhe deu uma família. Deus lhe deu inteligência. A Bíblia fala que Deus preparou de antemão projetos para a gente viver nessa vida. Quer dizer, Deus tem um plano para a sua vida, né? Então, eu entendo que essa questão da autodepreciação, do ponto de vista de autoestima, isso é extremamente pecaminoso. Entendeu? Às vezes pode parecer que é humildade, mas não é, né? Não é falsa humildade. Falsa humildade. Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós devemos pensar não além e não a quem. Você não tem que superestimar o seu valor, mas você também não deve se subestimar.
né? O que acontece? Às vezes você vai fazer um concurso público, né? Ou um concurso de beleza, né? Vocês meninas, né? E você acha que você não vai conseguir, porque você acha que que os outros são melhores que você. Mas a vida não é assim, né? Nós partimos de igualdade. E uma coisa que a gente tem que aprender também é que, às vezes, aquilo que você não tem, ela tem. E os dons na igreja e os talentos na vida, eles servem justamente para complementar. Não é para competir, é para complementar. Tá? John Maxwell, ele diz assim, eu nunca me aproximei de uma pessoa que ela não tivesse nada para me ensinar. Certo? Eu acho que todo mundo pode ensinar alguma coisa. Eu posso aprender alguma coisa de qualquer pessoa. Por exemplo, os adolescentes aqui podem dar aula aqui de tecnologia, né? Tem uma turma boa aí de física, de química, tem uma turma... Olha, aqui tem talentos maravilhosos. Quer dizer, você nunca está aquém. Deus os fez de uma forma maravilhosa, né? Verdade. Uma pergunta bem interessante aqui do Joel. Ele falou assim, Pastor Erival, ter depressão pode ser um pecado? Por favor, esclareça isso, porque eu já vi várias pregações, inclusive do Hernandes Dias Lopes, que fala que pode ser sim um pecado. Olha, você não vai criar briga, Joel, entre eu e o pastor Hernandes, né? Eu tenho um livreto escrito com uma psiquiatra, né? Onde a depressão, quando eu falo da síndrome da depressão, é uma doença que começa com ansiedade, pode se expressar através da síndrome de pânico. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas depressivas, né? Nós tivemos Jonas, Moisés, Elias. E alguns que entendem exegeticamente dizem que Jesus, lá no Getsêmani, ele teve tristeza de morte, né? Então, a depressão hoje é comprovadamente uma doença. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala de depressão espiritual. O que é depressão espiritual? É quando você, por exemplo, comete um pecado, esse pecado fica escondido, né? E aí, Davi diz lá no Salmo 32, enquanto eu ocultei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, né? E o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então pode ser que a causa de você estar abatido, deprimido, seja isso, uma origem espiritual. Mas eu entrar em depressão, isso não é pecado. Certo? A depressão em si não é pecado. A incredulidade é pecado. O desânimo, que é uma consequência, uma evidência de incredulidade, é pecado. Mas a depressão em si, como a gente hoje está definido aí, né? Vamos supor, você tem síndrome de pânico, que é a vida que nós estamos vivendo hoje. Você tem uma crise de pânico. Vai viajar de avião, quando chega na porta do avião, você não sobe, entra numa crise de pânico, você precisa tomar remédio. Você não é pecadora, você tem uma doença, né? Existem aquelas depressões que são crônicas, famílias que têm casos históricos, são as depressões endógenas, e existem aquelas depressões circunstanciais, que elas vêm decorrentes de acidentes, de tragédias que acontecem na vida, né? Você pode ter uma depressão assim, por exemplo, porque mudou de cidade para outra cidade, e você perdeu os seus amigos, perdeu a sua referência de igreja, e aí você entra num processo de depressão, entendeu? A depressão, ela é a perda do humor, da alegria de viver. E isso está ligado à química do nosso corpo. Por isso que os médicos, quando tratam da depressão, usam um medicamento para ajudar a pessoa a sair daquele estado de depressão. Certo? Agora, tem pastor aí que acha que não. Né? Tem outros que acham que depressão é frescura. Sério? Né? Só quem já viveu, só quem já passou por depressão sabe o que é depressão, que é crise, certo? Só quem passou. E a Bíblia não diz lá, em nenhum texto da Bíblia, que os depressivos ficarão fora do reino de Deus. Fala dos ladrões, dos safados, mas depressivo não.
Está lá, é só ler a Bíblia. Né? E lá em Isaías diz que os loucos não errarão o caminho. Eu estou nesse grupo aí. Eu estou nesse grupo aí. Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né? Loucas, então eu estou aí. Vou fazer uma pergunta para vocês duas agora. As crises que normalmente vocês têm como adolescentes, tanto na família, mas principalmente entre os amigos, né, as amigas na escola, elas são mais relacionadas a questões físicas ou questões intelectuais? Ou uma outra questão que, de repente, né, quando vocês... Né, vamos supor que a garota que faz mais sucesso na escola, ela tem essas características. E aí, de repente, você não tem essas características. E aí pode ser que comece, né, a ter algum tipo de... todo mundo só gosta dela e eu, de repente, não tenho essas características. Normalmente são questões físicas ou questões intelectuais? O que vocês... Bom, acho que Qual que é a para experiência mim, de vocês? para mim são intelectuais, porque eu tenho TDAH, né, e eu tomo remédio para isso. E, graças a Deus, estou numa escola que me ajuda com isso, então eu faço prova numa sala separada, isso. Mas existem pessoas que falam que é frescura, que é falta de estudar, minhas notas ruins e tal. Então, às vezes, isso me deixa para baixo, né? Mas eu acho que, fisicamente, algumas coisas também. Mas eu acho que é mais intelectualmente. Eu também acho que é mais intelectual, assim, até pelo fato de... geralmente sempre tem aquele aluno que é mais inteligente, que tira mais boas notas, sempre ele está no 9, no 10, no elogio. Na minha escola tinha, não sei, tem algumas escolas que tem certificado de melhor aluno, então tinha aquilo, ele é o melhor aluno da sala, ele é o melhor aluno do ano. E às vezes você acaba não saindo. Então eu acho que também é uma parte intelectual, acho que a maioria. Física não tanto, pode também, mas a intelectual eu acho que é o que mais abate mesmo. Porque a gente acaba se sentindo, poxa, eu não sou o melhor, poxa, eu queria estar ali, eu podia ter estudado mais, sabe? Fica se autocobrando ou coisa do tipo. Então, E tem o que o pastor Erival falou também, essa pressão de passar na faculdade, de sempre estar na colocação da faculdade, no lugar, assim, tipo, quero passar em primeiro, em segundo. Tem Então, gente acho que deseja isso, né? Tem sociedade que estimula isso. Eu estava na Coreia e num grupo lá a mãe estava muito triste porque a filha tinha faltado um dia de aula. E aquilo ia prejudicar a entrada dela na universidade, porque ela tinha que ter 100% de presença. Eu falei, mas isso é a crise de vocês aqui? Lá no Brasil, nós podemos faltar 25%. E ainda dá para negociar. Eu nunca tive crise, porque eu sempre passei com 7, 7,5, 8. Certo? Quando eu fazia biologia, que eu era muito ruim, sempre a professora me dava meio ponto para eu passar. Entendeu? Então, isso para mim, nunca foi problema, né? Porque eu tenho um pouco do Rolando Lero, né? Então, dá para enrolar na conversa. Então, mas eu acho que isso aí... E nunca me senti menos inteligente, porque já foi feito estudos, né? De que essas pessoas, muitas vezes, que são muito boas nas faculdades, nas universidades, né? Elas não têm inteligência emocional. Elas não se dão bem na vida. São inteligentes, né? Como eu li um livro outro dia sobre o poder dos introvertidos. Né? A nossa sociedade gosta do cara falante, que acha que o grande líder é o falante. Não. Foi mostrado uma pesquisa, leia esse livro, O Poder dos Introvertidos, mostrando claramente lá que há muitos líderes que não têm essa habilidade para falar, não têm esse carisma, mas que são líderes eficientes. Então, isso são coisas que os estudos vão mostrando, né? Os estudos vão mostrando. O senhor acabou respondendo a minha pergunta, porque eu primeiro perguntei para ela sobre elas, eu queria voltar no tempo para saber como é que era o Arival adolescente, né? Mas o senhor já deixou bem claro que o senhor não tinha problema de autoestima, então tranquilo. Não, eu fui um adolescente normal, né? Só que a gente era pobre demais, a gente tinha que trabalhar com 12, 13 anos. Naquele tempo não tinha esse negócio de código do adolescente. Eu tenho minha carteira assinada a partir dos 13 anos. Mas tive uma adolescência normal, né? O senhor sempre era o último a ser escolhido no futebol? Como é que era?
Não, no futebol não, em outras áreas sim. No futebol, geralmente, eu era bicotado, né? Não estou no Barcelona hoje porque mamãe não deixou, né? Boa soberba. Reverendo, uma pergunta um pouco mais séria aqui. Certo. Papel da família e da igreja na formação de um adolescente com uma autoestima cristã, uma autoestima equilibrada. Eu não posso falar em nome dos adolescentes. Eu acho que o que adolescente quer de pai e mãe é coerência. Coerência. Não dizer uma coisa e fazer outra. Isso enlouquece o adolescente. O pai vem para a igreja, quando sai da igreja, mete o pau no pastor, fala mal da igreja. Aí o adolescente vai ver, não, mas lá o meu pai tinha esse comportamento, agora tem outro. Né? Então, eu acho que o exemplo de vida cristã, e aí eu vou dizer para você que não é 100% de coerência, porque ninguém, ainda que a Bíblia diz que o pastor e o presbítero tem que ser irrepreensível só Jesus Cristo. Não é perfeição, né? Não tem como. Não tem. Então, eu acho que o grande papel da igreja é reforçar aquilo que os pais fazem em casa. Então, por exemplo, essa conferência aqui é uma parceria. Né? A gente tenta reforçar aqui aquilo que os pais estão ensinando. Mas a fé verdadeira se aprende em casa. A fé verdadeira é referência de pai e mãe, de avó, etc. Então, eu creio que o nosso papel como igreja é fortalecer os pais, né? Motivá-los, de vez em quando entrar para dar uma... Né? Semana passada eu estava conversando com um presbítero aqui, e ele estava falando que o filho dele estava com muitas dificuldades, não sei o quê, dando muito trabalho. E aí eu perguntei para ele, mas você e sua esposa, quando eram adolescentes, aprontavam mais ou menos do que... Ele falou, pastor, eu era pior. Eu falei, pois é, e a graça de Deus trouxe você, preservou você, hoje você é um presbítero aqui. Né? Então, a gente esquece que por melhor que seja a educação, por melhor que seja o exemplo, né? Por mais conversa que a gente tenha, né? Vamos conversar, e conversa para lá, e conversa para cá, a graça de Deus é que protege os adolescentes. Quer dizer, cada um de vocês precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. E aí vai determinar a vida de vocês. A igreja está cheia de pai ruim, que os filhos são bons. De pais bons, que os filhos não prestam. É um mistério. É um mistério. É a graça de Deus. É graça. Rebeca? Pastor Erival, Samuel perguntou assim, elogiou, falou muito boa a palavra, e perguntou qual a opinião do senhor em relação às cirurgias estéticas. Poderiam ser feitas na adolescência? Eu acho que não, sabe? Porque a adolescência está mudando. Muda muita coisa. Certo? E agora, se for uma cirurgia corretiva, né? Por exemplo, eu era zarolho, né? Bem zarolho. Agora eu estou menos zarolho. Mas eu fiz a cirurgia com 40 e poucos anos. Mas não fiz uns exercícios para manter a zarolice no lugar, sabe? Aí voltou. Assim. Então, eu acho que essa questão hoje da cirurgia, o Brasil é campeão, né? Em cirurgias estéticas. Eu acho que é muito mais por uma ditadura de um padrão de beleza que não é bíblico. Né? Aquilo que Nelson Rodrigues chama é bonitinho, mas é ordinário. Então é melhor você ser uma pessoa de bem, de caráter. Dificuldade nós vamos ter. Certo? Quando eu olho para a minha cabeça, eu fico, senhor, eu devia ter melhorado. Né? O nariz, né? Às vezes a barriga. Então, a gente sempre tem, né, do ponto de vista estético, alguma coisa que a gente gostaria de melhorar. Né? E às vezes queria tirar esse papo aqui, mas não dá para tirar, nem com oração, nem com jejum. Então, eu não faria cirurgia agora, não. Espera um pouco, cara. Reverendo, eu creio que na época do senhor e na minha também,
É claro que já existiam os problemas, né, da questão de insulto, né, o que a gente chama hoje de bullying, né? E é claro que na nossa época, eu creio que quando a gente fala do nosso passado, a gente pode ter uma tendência de achar que sempre a nossa época é melhor, né? Sempre a gente tem essa tendência, mas sabe que não, tem. Desde o Éden, a gente sabe que depois de Gênesis 3, a coisa complicou. Mas hoje se fala bastante de bullying, é um assunto muito sério, ok? Mas como que o senhor, como pastor, como pai, né, como agora avô, enfim, como uma pessoa que, né, já tem bastante experiência, como que o senhor vê a possibilidade de um exagero na questão do bullying, ou não, influenciando na questão da autoimagem dos adolescentes? Veja bem, eu acho que, primeiro, nós vivemos numa sociedade onde tudo foi psicologizado, certo? E os pais também, eles partiram para um tipo de idolatria dos filhos. Se você falar com os professores hoje de escola, os filhos podem aprontar o que quiser, mas às vezes o pai vai lá e agride o professor, agride o diretor, agride o coordenador, né? Então, eu acho que há muitos erros do ponto de vista comportamental hoje, do ponto de vista do tratamento. Há um jogo, né? Há um jogo disso aí. Eu diria para você que 90% do que acontece não é bullying. São coisas normais. Só que antigamente, ao invés de eu procurar psicólogo ou chegar para o pai e para a mãe, eu dizia, eu vou pegar você lá fora. A gente acertava lá fora. Entendeu? Então tinha uns negócios assim, né? E eu não sei, eu creio que hoje, por causa talvez dessa autoestima também baixa dos adolescentes, né? Por essa agenda que eles têm muitas vezes que os pais colocam de muitas expectativas, perdeu um pouco desse senso mais comum da vida, né? A vida como ela é, né? Gozação, todo mundo goza, né? Chamar você de feio, né? Eu tinha um apelido lá, eu tinha vários apelidos. O primeiro apelido que me colocaram era arroz doce, entendeu? O arroz doce. Eu falei, arroz doce, mas sua mãe tá doida para me pegar. Aí era assim, não tinha esse negócio. Não criava trauma, não tinha mimimi, entendeu? Que tem hoje. Eu acho que os adolescentes hoje, a vida é assim mesmo. O mundo é competitivo, a sociedade é agressiva, né? As pessoas são críticas, as pessoas rotulam, né? Talvez nesse ponto a gente poderia fazer uma relação com a palestra de sexta-feira passada, né? Do reverendo Alberto. Sim. Né? Há pessoas que com 30, 35 anos, às vezes 40, ainda estão no período... Né, adulto menino, né? Adulto menino. Eu acho que adolescente, ele tem que resolver os problemas dele, né? Assim, ele tem que ter, de uma certa forma, essa questão da autoestima vai ajudá-lo muito a resolvê-lo, né? Chega lá na escola, você, fulana é gordinha, fulana não sei o quê, você é Free Willy, aquela baleia que pulou. Sim. Não, tô colocando, quer dizer, isso aí acontece, é normal, né? Às vezes, no trato do professor com o aluno, ele ter preferência, agora você se sentir rejeitado, você começar a assumir uma questão de complexo, de perseguição. Aí nada, isso aí é uma coisa... Eu acho que se valoriza muito o que não é para valorizado e desvaloriza muito aquilo que é para ser valorizado, né? Eu acho que é uma coisa Rebeca? Olha, uma pergunta bem interessante do Felipe. Ele falou assim, o que eu faço? O meu pai e minha mãe deixaram um legado no culto de casais da minha igreja. Meu irmão, que foi presidente da UPA da minha igreja 4 anos seguidos. O irmão dele também foi, né? Sim. Então, meio que tem um legado ali, né? Todo mundo faz alguma coisa. Ele falou assim, e eu, que sou ridículo? Eu acho que tem a ver um pouquinho ali que ele se sente... Inferiorizado? Algo assim, de alguma forma. E como os pais dele sempre estão ativos na igreja, eu acho que deve se sentir... Poxa, o que eu faço se eu sou tão... Aí eu acho o seguinte, ele tem que, primeiro, conversar com Deus,
alimentar a vida devocional e perguntar para Deus. Talvez o que Deus tem para ele é que ele seja um grande missionário, um grande pastor, um grande líder. Certo? Só que agora não é a hora, porque tem hora para tudo também. Né? Eu, quando fui me apresentar no conselho para ser pastor, o conselho era contra, por causa do meu comportamento na igreja. Entendeu? Se não fosse um pastor que me defendesse, eu não teria ido para o seminário. Entendeu? Às vezes a gente colhe um pouco também o fato de a gente não estar comprometido. Né? E tem que entender também que existe o lado daquilo que Deus vai trabalhando na nossa vida. Né? Eu nunca pensei em ser pastor. Né? Eu tinha ojeriza de pastor, porque eu queria ganhar dinheiro. E eu via os pastores, na minha época, na minha região, pastores pobres. Pastores que passavam muitas dificuldades. Pastores que eram maltratados pelos presbíteros, pelos conselhos. Pastores que não paravam em igreja. Pastores que muitas vezes viajavam, passavam 2, 3 meses fora de casa. Nascia filha, ele não estava lá. Então, eu tinha um trauma. Né? E Deus foi trabalhando na minha vida. Né? Então, tenha calma, rapaz. Você está... Como é o nome dele? Saulo? Felipe. Felipe. Rapaz, nome de evangelista você tenha paciência que você vai chegar a sua vez. Como diz a bispa Sônia, é só esperar acontecer. Né? E a gente está chegando ao final aí desse momento tão instrutivo aí do nosso bate-papo. Eu tenho mais uma pergunta, que é a última minha aqui, que é a seguinte, reverendo. Como que a obra de Cristo ela pode ajudar os adolescentes na questão de uma autoimagem sadia? Né? Pensar em alguém que tem, de novo, né? Tem a ver com um pouco a pergunta que eu fiz anteriormente. Alguém muito orgulhoso, como que a obra de Cristo pode transformar essa pessoa? E alguém muito depreciativo, como que a obra de Cristo especificamente pode ajudar essa pessoa? Eu acho que todo mundo, principalmente os adolescentes, vocês precisam da figura do herói. Certo? Não o Michael Jackson, não, né, Tom Cruise, pelo amor de Deus, não Mickey, né? Super-Homem. Mas isso é tão interessante que a nossa personalidade ela é construída com referências. E é muito importante você observar, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, quando o autor da carta vai encorajar os seus leitores, ele fala muito para a gente ter referências. Então, o que eu recomendo, né, para os adolescentes é ler boas biografias. Né? Ver a vida de grandes homens, assistir filmes biográficos, né? Pessoas que inspirem. Né? Inspirem. E todas elas sofreram bastante. Sofreram. E essa questão, por exemplo, da obra de Cristo aí, a obra de Cristo é tudo. Porque a obra de Cristo, ela destrói a nossa soberba. Quer dizer, não tem como ser soberbo na cruz. Né? Se o cara vai à cruz, ele não pode ser soberbo. Agora, também ele tem que entender que a cruz também nos dá uma identidade, nos dá um projeto de vida. Né? De ser discípulo de Jesus, isso é um dos caminhos mais fascinantes da vida. O fato de você, na sua existência aqui, estar sendo moldado pelo Espírito Santo a ser a imagem de Jesus Cristo. Isso é um projeto extraordinário. Né? E quando você entende que a vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, né? Que você não existe por acaso, que você não está aqui por acaso, tudo muda. Tudo muda. Eu gosto sempre de dizer, nós não estamos aqui para fazer experiência, nós estamos aqui para cumprir uma missão. Nós não estamos aqui ensaiando. A vida não tem ensaio, a vida é como ela é. E Deus colocou a gente aqui. Se Sofia nasceu em São Paulo, nessa época, filha do Oswaldo, casado com uma mulher que chama Adriana Dias, é porque Deus tem um projeto para a vida dela, entendeu? Então, esse aspecto aí é muito importante, esse significado, esse sentido de missão na vida. Sofia, Rebeca, querem dar uma palavra final? Eu ia até pedir para a gente encerrar, que a Sô desse uma palavra para os adolescentes que estão assistindo, para que o senhor, pastor Arival,
pudesse dar essa palavra para os nossos adolescentes que estão assistindo, não só para os adolescentes, porque acredito que tem outras pessoas, jovens e adultos, vendo, mas uma palavra para eles. Se você quiser começar, Sou. Eu acho que tudo isso que a gente passa na adolescência é necessário para a formação do nosso caráter quando a gente for adulto um dia, porque quem está aqui hoje, o pastor está aqui hoje, os pastores estão aqui hoje porque eles passaram por uma adolescência e não foi fácil, como o pastor falou, ele começou a trabalhar com 13 anos, então não foi fácil. E o seu problema, ninguém nunca vai entender, né? Tipo, vai ser só você. Você que está lá, você entende o que você está passando. Então, eu acho que o que você tem que fazer é se agarrar a Jesus e viver uma vida com um propósito em Jesus. E é isso. Para eu falar? Pode. Eu quero o seguinte, que vocês, como adolescentes, vocês tenham uma autoimagem positiva. Por quê? Porque esse é o padrão bíblico. Você vai errar, você vai sofrer, você vai fracassar, mas Paulo coloca lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não deixe ninguém fazer a cabeça de vocês. Deixa a Bíblia. Deixa os valores de Deus. E vocês vão viver a experiência de vocês. Né? Eu me lembro quando eu era adolescente, muitos dos meus amigos fumavam maconha. Eu nunca fumei maconha, nem cigarro. Entendeu? Muitos faziam muita coisa que eu não queria fazer, não quero fazer. Então, isso é uma coisa que vocês vão definindo os valores de vocês à luz da palavra de Deus, mas que vocês tenham opinião própria. Certo? Não sejam pessoas levadas pela opinião dos outros. E isso se dá através de uma autoimagem positiva, uma autoimagem bíblica, né? Centrada em Deus e na palavra de Deus. Eu termino, Rebeca, ou você? Termina aí, vai. Você é adolescente, o dia é seu e a semana é sua. Obrigada. Eu acho que, assim, é muito o que a Sou falou, a gente passa por muitas coisas na nossa adolescência. Eu acho que é o ponto, assim, da gente errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Então, se manter firme na palavra, na escritura, é fundamental pra gente. Ter uma profundidade com Deus é assim, essencial pra nossa vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa conferência, desse bate-papo. Acompanhem a gente essa semana toda, a gente ainda tem diversas palestras muito incríveis. Amanhã é transtornos e vícios digitais. Olha que legal. Vai ser incrível. A Sara aqui já tá pirando já, porque ela amou o tema. Então, participe, fique ligado. Inscreve aqui embaixo, não deixe de inscrever. Ativa o sininho para que você possa ser avisado e entrar na nossa live amanhã, tá bom? Espero todos vocês aqui amanhã e no restante da semana. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Tchau.